Hello, clube! É uma honra estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Meu nome é Jéssica Souto Maior, sou psicóloga e gestora da minha clínica online focada em psicólogas. Nós disponibilizamos atendimento para psicólogas. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês uma outra possibilidade de escala. Sabemos que depender 100% da nossa hora de trabalho acaba limitando a nossa agenda. A gente sai da faculdade sonhando em ter uma agenda cheia, mas com o passar do tempo, aquilo que era um sonho se torna pesadelo. Por quê? Você fica refém da própria agenda sem poder tirar férias, por exemplo. Então você sai de férias e começa aquela ansiedade do que fazer, né, para não ter aquele rombo no nosso financeiro. Então hoje eu vou trazer para vocês uma forma de escala sem depender da sua hora de trabalho para enfim você conseguir tirar suas férias aí com tranquilidade. Bora lá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, relembrar com vocês, caso vocês já saibam, que para a gente ter um consultório escalável, nós precisamos pensar que nós temos três pilares. O primeiro pilar é a marca. Nós somos a nossa marca. Não há nenhuma outra forma mais barata de marketing a não ser você ser a sua própria garota propaganda. Então, nós somos a nossa marca. Então, todo o nosso posicionamento, tudo que a gente faz, está comunicando a nossa marca. O segundo pilar é produto. A gente precisa ter um produto muito bem estruturado para ir para o terceiro pilar, que é as vendas. Então, marca, produto e vendas tem que ser a nossa base para a gente conseguir realmente estar ali no mercado de trabalho. Então, agora, eu quero começar a conversar com vocês sobre o nosso cenário atual, que é o quê? Provavelmente você é prestadora de serviços, tá? Que é o quê? Depende da sua hora de trabalho, né? Provavelmente a grande maioria de vocês é psicóloga, então a gente sai da faculdade com aquele sonho, né, de lotar a nossa agenda. Então, se você não tá com a agenda super lotada, provavelmente você tá no caminho. E o que que acontece? Quando a gente lota a nossa agenda ali de 30 a 35 pacientes por semana, a gente atinge um teto de faturamento, né? E o que a gente consegue fazer no máximo é ir aumentando a nossa hora. Mas chega uma hora que a nossa hora fica ali limitada também. Não dá pra gente aumentar para R$ 2.000 a nossa hora, né? Acaba que a gente fica limitada. E o que que acontece? A gente acaba ficando sem previsibilidade financeira, porque eu até consigo saber mais ou menos quanto eu vou receber no mês seguinte, mas quando a gente pensa em aumentar o nosso faturamento, a gente acaba ficando numa sinuca sem bico ali, sem ter para onde ir, tá? Então, novamente retomando, a gente fica refém da nossa hora de trabalho e o sonho se torna pesadelo. E aí depois a gente falam pra gente que a gente tem que ter um infoproduto, né? Um curso, um e-book, e aí a gente fica dependente de grande lançamento. Eu não sei se você que está assistindo já fez algum lançamento, eu já fiz. É bem desgastante, tá? Porque a gente fica meses, semanas, gravando o curso, escrevendo o roteiro, gravando, dá um super trabalhão. E aí a gente fica refém, né, do lançamento. E aí a gente abre carrinho, faz ali as lives, e quando a gente abre o carrinho, tem uma decepção. Eu mesma, na primeira vez que eu abri o meu curso, na época para casais, eu vendi 5 cursos. Ou seja, eu fiquei muito frustrada, né? Então, tive que fechar o carrinho, porque eu falei que ficaria aberto por 5 dias. E aí ficava dependendo de turmas, de abrir e fechar carrinho. Então, começou a ficar um modelo de negócios totalmente insustentável para mim. E aí, a outra forma da gente conseguir também escalar nossa hora é através de supervisão ou grupo terapêutico. Eu gosto bastante também, tá, do grupo terapêutico, porque você começa a valorizar a sua hora. Então, em vez de você cobrar, por exemplo, R$ 200 a sua hora, você pode cobrar R$ 1.000 a sua hora ali, tá? Então, são algumas formas de escalar. E qual que é o modelo de negócios que eu acredito? Eu sou mãe, tá? Mãe de dois. Tenho a Laura de 4 anos e o João de 1 aninho. Então, o meu modelo de negócios eu acompanho assim o que eu acredito que é um modelo inversamente proporcional. Ou seja, eu quero sim trabalhar cada vez menos, tá? E com mais estratégia, porque eu quero viver a minha vida, eu quero acompanhar os meus filhos, eu quero ter tranquilidade. Então, eu prezo muito isso, tá? E ter cada vez mais tempo livre para crescer e investir na empresa e ficar claramente com a minha família, tá? E aí, meninas, não basta só a gente ser super esforçada. A gente precisa pensar de forma inteligente e ter uma esteira de produtos. Então,
diminuir o esforço e aumentar o nosso resultado. Então, é esse modelo de negócios que eu acredito que é altamente ali simplificado e muito rentável. Que é o quê? Antes de eu falar para vocês exatamente como é na prática, eu queria que você pensasse o que significaria para você hoje não depender da sua hora 100%. Como, por exemplo, termos qualidade de vida. Então a gente precisa ter um produto para vendermos todos os dias sem grandes esforços. E como que a gente pode fazer isso? E voltando aqui de como seria a vida para quem depende menos da hora, por exemplo, gravidez. Eu vejo que muitas mulheres, muitas psicólogas, elas até querem engravidar ou ter o segundo filho, mas morrem de medo, né? De como que vão conseguir parar de trabalhar. E justamente isso veio para mim nessa época. Deixa eu terminar de falar aqui, depois eu volto um pouquinho para contar. Mas como que a gente pode multiplicar o nosso conhecimento ainda mais? Oferecendo exatamente o que você já faz hoje, que é o quê? A psicoterapia, né? Que é exatamente o que você já faz, provavelmente. E como que isso surgiu na minha vida? Eu estava grávida do meu segundo filho, e aí, eu passei a gravidez inteira super ansiosa, super estressada, realmente preocupada com o que seria de mim. Porque assim, eu sou casada, mas eu tenho as minhas contas também, né? Então, demandar todas as minhas contas pro meu marido seria realmente desestruturar o nosso financeiro. Então, eu fiquei ali muito preocupada de como seria. E aí, eu precisei voltar a trabalhar 7 dias de pós-parto, tá? O meu bebezinho recém-nascido, eu ali vivendo o auge do meu pós-parto, do meu puerpério, eu não pude parar. E ali, naquela época, eu lembro de falar: eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso fazer disso aqui um negócio rentável. Já estava frustrada, então eu comecei a pensar na possibilidade de escalar a minha clínica. Eu já vinha de um modelo de negócios antes da psicologia, eu fazia exatamente isso. Eu era promotora de eventos e eu comecei a mandar amigas no meu lugar, nos eventos. Então, em vez de como eu não conseguia estar em 5, 6 eventos por dia, acabava que eu ia, mandava essas amigas. Aí um dia eu olhei e falei: gente, eu indiquei 6 amigas para um evento hoje. Se cada uma tivesse pago para mim um pouquinho, eu conseguiria ter ficado em casa. E daí veio esse modelo de negócios. Só que, né, os eventos na pandemia pararam 100% e eu fiquei mais de um ano sem faturar, sem receber nada. Tava grávida da minha primeira filha, no último ano de faculdade, então foi um ano bem difícil. E aí eu comecei na psicologia com R$ 0, zero tudo. E dali, né, já no meu segundo pós-parto, me deu esse insight. Por que não fazer isso? Porque eu nunca tive dificuldade de ter pacientes. Eu sempre, como me posicionei muito bem nas redes sociais, eu sempre trazia muito paciente. E chegou exatamente nesse momento de me chamarem, né, de me fechar, de me procurarem e eu não tinha mais vaga. E aí, eu nunca acreditei em lista de espera, nunca gostei muito de lista de espera. Então, o que que eu fazia? Encaminhava essas pessoas para outras psicólogas. E ali, no meu pós-parto, eu lembro de faltando ali 5 dias para o meu bebê nascer, eu encaminhei 4 pacientes, porque eu não podia receber. 4 pacientes pagando o valor super justo pelo meu trabalho, que poderia pagar justo pelo meu trabalho. E ali me deu uma chavinha. Eu falei: gente, tô perdendo tempo encaminhando tanta gente. Eu acho sim que tudo bem a gente encaminhar uma pessoa ou outra, né, para uma colega de trabalho, mas por que não começar a ganhar um pouco em cima dessas psicólogas, né? Dessas colegas que a gente tanto encaminha e não volta pra gente. Como a gente, quem tem uma agenda lotada sabe que você encaminha, mas as pessoas não encaminham pra você de volta porque elas acham que você não precisa. Então, no meu pós-parto, eu tive essa sensação. Foi quando a ficha caiu pra mim. Eu falei: realmente, não posso ficar só. Eu construí uma base, uma imagem e só mandar para as pessoas de graça esses pacientes. Foi quando realmente eu entrei nesse modelo de negócio de clínica, né? No qual eu, da minha própria casa, contratei uma psicóloga parceira para trabalhar comigo. Então, eu encaminhava os pacientes para ela, mas ele continuava sendo o meu paciente da minha clínica e eu comecei a ganhar em cima dele. E aí eu fico a pergunta, né? Será que vale a pena financeiramente? Então, eu vou fazer umas contas aqui com vocês, ó. Hoje, uma única psicóloga gera em torno de R$ 22.500 de faturamento aqui pra gente, trabalhando meio período. Ou seja, ela atende no máximo 6 pessoas por dia. Nunca mais que isso, tá? Então, a gente cobra aqui do paciente, da clínica, tá? Não dos meus pacientes, da clínica, R$ 750. A gente até atualizou isso para R$ 900, tá? Mas aqui a nossa média que eu falo com as minhas mentoradas é que elas podem começar cobrando R$ 200 por sessão e quando o paciente paga o pacote mensal, cai para 187,50 e fica 750, tá? Então uma psicóloga que lota a agenda dela, que eu loto a agenda dela aqui, ela traz esse faturamento pra gente de 22.500 reais.
E aí, como que a gente faz? Ela tem um plano de carreira aqui, tá? Então ela começa ganhando 60, 70, 80, 90. Mas quando ela se torna uma psicóloga realmente da clínica, que a gente chama aqui de associada, eu começo a dividir 50 a 50 o lucro. Então, desses R$ 22.500 de faturamento, a gente tira 6% e fica 50 a 50 para cada. Então, aqui fica uma média de R$ 10.000 para cada uma. Ou seja, com uma única psicóloga, eu tenho o lucro de R$ 10.000 aqui na clínica e fico tranquila, tá? E aí, se você tem três psicólogas, por exemplo, porque se você faz tudo bonitinho, esse modelo de negócio ele começa a crescer muito rápido. Então, com três psicólogas trazendo R$ 22.500 de faturamento, o teu faturamento vai para R$ 67.500. Hoje, tá até desatualizado aqui, tá? Mas hoje a gente tem 8 psicólogas aqui na clínica, tá? Porque realmente a cada mês a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Lá para baixo eu vou contar para vocês o modelo de negócios que faz trazer tanta gente assim pra gente, que é o Jornada do Paciente. Mas é tranquilo, é super possível, tá? Então, 6 psicólogas, pasmem, tá? O seu faturamento vai para R$ 135.000. E aí também, o que que você pode ter? Além de você ter uma psicóloga parceira atuando com você nesse formato, você também, como psicóloga, você pode ter uma estagiária, tá? E essa estagiária, ela vai fazer toda a parte operacional, mas ela também começa a fazer atendimentos na sua clínica. O paciente, ele sabe que é estagiária, o valor é mais em conta, mais reduzido, você faz a supervisão e você paga uma bolsa estágio para essa estagiária. Ou seja, essa estagiária, como que a gente faz aqui? A gente cobra do paciente, a gente fala que é R$ 140 por sessão. Mas se ele fecha mesmo o pacote, a gente cobra dele R$ 100 por sessão. E fica R$ 400 o pacote mensal. Então, essa estagiária, ela pode atender também até 30 pessoas semanais, que são 30 horas por semana. Que nada mais é do que o faturamento de R$ 12.000 para você. Você paga uma bolsa estágio para ela ali de 700 a R$ 1.000 e ela te traz de volta R$ 12.000, tá? Então, realmente, gente, é um modelo de negócios muito legal. E tirando esses R$ 750, R$ 1.000 que a gente paga para estagiária, que é opcional, tá? Se você não quiser ter estagiária, não precisa. Sabe quanto eu tenho de custo com essas psicólogas aqui? Custo mesmo que sai do meu bolso? R$ 0. Exatamente isso. Por quê? Porque a gente trabalha com modelo de parceria. Essa psicóloga, ela não é minha funcionária, ela não trabalha comigo. Ela presta serviços para mim. Então, ela só recebe o que ela faz. Então, ela faz os atendimentos. Então, o que ela recebe, eu pago a parte dela e a outra parte fica para mim. Então, o que que vocês acharam até aqui? Vocês acham que é um modelo de negócios que faz sentido, que é rentável? Na minha opinião, gente, tudo que eu já fiz na minha vida, nada mais fez sentido do que esse modelo de negócios. Por quê? Porque as pessoas, elas já estão familiarizadas com a terapia. Hoje a terapia é algo que se vende sozinho, praticamente. Você não precisa convencer aquela pessoa da terapia. Então é um modelo de negócios muito legal. Então agora eu quero trazer para vocês aqui o checklist da metodologia consultório escalável. O que que você precisa de primeiros passos para implementar esse modelo de negócios aí para você. Então vamos lá, vou abrir com vocês aqui o checklist. Então, a primeira coisa, mesmo que você ainda não começou com a psicóloga parceira, eu diria pra você começar a organizar a casa, que é o quê? Só um minutinho, deixa eu beber uma aguinha aqui. Que é você ajustar os seus planos de acompanhamento mensal, bimestral e trimestral. Por quê? Quando a gente fala de um acompanhamento psicológico, a gente está falando de uma recorrência, tá? Então você vai entregar uma recorrência, igual a academia. Quando você vai na academia, no projeto fitness, a academia conta o quê? Que você vai ficar lá pelo menos um ano, né? Ela não conta que você vai ficar um mesinho e vai embora. Então ela te vende lá o pacote anual, ou semestral, ou no mínimo trimestral, ou mensal mais caro. Então a ideia é que você, como psicóloga mesmo, implemente esse modelo para você, tá? De mensal, bimestral e trimestral. E quanto mais tempo a pessoa fica com você, mais desconto ela vai ter na sessão. Então você como psicóloga, por exemplo, se você cobra hoje 200, se você abrir a sua clínica já vai para 400, tá? Você dobra a tua hora. Por quê? Você tem que cobrar pelo menos o dobro do que você vai cobrar das suas psicólogas especialistas. Então, como que a gente cobra aqui na clínica? R$ 200 no avulso, R$ 750 no mensal, 1.440 no bimestral, que são 8 sessões, ou ele paga o trimestral R$ 2.100, tá? E por que que vale a pena você ter esse modelo de negócios? Primeiro, reduz a margem de desconto. Então, me dá desconto. Aí você vai falar, consigo dar desconto no bimestral e no trimestral, porque em vez de pagar
né? Você vai pagar ali 100, 187 na sessão, você vai pagar ou 170, 160, você vai dando os descontos ali. E outra coisa, quando a pessoa fecha o trimestral com você, a chance dela engajar e continuar é muito maior. Por quê? Se ela faz um mesinho e, por exemplo, ela tem um imprevisto financeiro, ela vai cortar a terapia. Mas se ela tá com 3 meses pagos já, ela vai entender que a terapia foi super importante no momento que ela mais precisou. Então, em vez dela cortar a terapia por conta do desespero, ela vai continuar. E isso também vai te dar previsibilidade, porque imagina, se você fecha aqui para sua clínica ou para você mesmo 3 planos trimestrais. Você vai ter já uma previsibilidade de mais de R$ 6.000 ali, tá? Para você trabalhar na tua empresa. E aí, como que a gente justifica esse valor? Porque assim, a realidade é que muitas psicólogas hoje cobram 50, R$ 60 por hora. E como que você vai conseguir cobrar aqui R$ 200, 750, R$ 2.000 num plano de terapia para um único paciente? É através dos nossos entregáveis. E o que é entregável? Nada mais é do que a gente empacotar o nosso serviço de uma forma muito mais bonita. Ou seja, provavelmente isso daqui são coisas que você até já entrega na sua prática clínica, para os seus pacientes, mas você vai deixar escancarado para ele ali esses entregáveis. Então, que nada mais é do que focar na experiência do nosso cliente, né? Desde o cuidado do seu consultório, de como você está arrumada, até o que você entrega ali é de coisas mesmo. Então, por exemplo, opções de entregáveis. Você pode fazer um sorteio mensal todo mês para os seus pacientes. Você pode ter um close friends com eles, tá? Aqui eu escrevi close friends errado. Peraí, friends. É, um close friends. Acho que tá errado ainda. Peraí, gente. Meu inglês é péssimo, tá? Considere que é um close friends, tá, meninas? Descartem essa parte do meu inglês que eu não sei nem escrever friends direito. Uma playlist, tá? De regulação emocional, caderno de terapia, muito legal. Contato direto com a psicóloga ou com você. E mensagem mensal da fundadora. Isso aqui já é pensando na clínica, tá? Por isso que ele tá bem focado para a clínica. Então, todo mês, o que que você pode fazer? Você, como fundadora, vai mandar uma mensagem para o paciente da clínica todo mês falando, né, o que que ele tá achando, se ele tá gostando, se ele tem sugestão de melhoria. Então, aqui, a gente vai para a parte agora de abrir um WhatsApp para a clínica. Por que que eu acho legal você ter um WhatsApp para a clínica? Por quê? Porque você vai começar a profissionalizar cada vez mais, tá? Então, você faz um WhatsApp, um Instagram, justamente para ser uma vitrine. Não precisa ficar alimentando aquele Instagram, mas pelo menos coloque lá 8 posts, 9 posts, tá? E aí você vai deixar claramente o que você faz, o que é a clínica, como funcionam os processos. Então, eu acho legal, sim, tá? Ter ali um Instagram para clínica para criar esse senso de profissional. Você pode começar a fazer também as antecipações. Então, ó, estou trabalhando num projeto muito legal já há algumas semanas, não vejo a hora de contar. E aí você começa a esquentar as pessoas, que tá vindo alguma coisa muito legal aí, tá? Que são as antecipações. Feito isso, você vai criar um formulário para começar a captar psicólogas para atuar com você. Eu vou entregar esse material para vocês aqui e vou deixar também aqui, quando vocês clicam no link, vocês vão abrir o modelo mais ou menos do formulário, tá? Para vocês replicarem aí. E aí, é muito comum a gente ter a crença, ainda mais você, se você é uma psicóloga que sempre conseguiu valorizar a sua hora, você vai pensar assim: será que eu vou achar alguém para receber 60, R$ 70 por hora? Gente, vocês vão conseguir, tá? Por quê? Tem muita psicóloga boa presa a plano de saúde, cobrando R$ 15, recebendo, na verdade, não cobrando, recebendo dos planos de 15, R$ 20. Eu já vi psicólogas recebendo R$ 7 por hora de plano de saúde. Então, esse é o perfil ideal para você, tá? Aquela psicóloga que tá ali, boa, e que tá presa, não consegue sair do plano de saúde. Então, essas psicólogas são os melhores, tá? E aí a gente publica esse formulário em grupos de Facebook, grupo de psicólogas, ou até no nosso próprio perfil, tá? E vem bastante gente, tá bom? E aí, feito isso, você vai começar a agendar as entrevistas com essas psicólogas, tá? O que que eu recomendo pra você? Que a primeira psicóloga que você vai contratar, que ela seja muito parecida com você, tanto na abordagem, no nicho, na forma de atuar, porque a ideia é que seja uma extensão. Então, por exemplo, você vai cobrar R$ 400 por hora. E essa psicóloga especialista você vai cobrar para o paciente R$ 200 por hora. E aí a ideia aqui
é que a pessoa olhe e fale, nossa, gostaria muito de fazer psicoterapia com ela, mas R$ 400 para mim tá inviável. Então, R$ 200 eu vou receber o mesmo atendimento? Ah, vou fazer com a psicóloga parceira, né, com a especialista. E qual que é a sacada aqui? Vocês não vão ter vínculo empregatício com essa psicóloga. Por quê? Você vai pedir para ela disponibilizar 6 horários para você por dia, vai fazer um contratinho com ela, tá? É, organizando alguns pontos importantes, como, por exemplo, o ponto que ela não pode levar os pacientes embora, porque não é dela, é da clínica, e ela vai disponibilizar para você 6 horários por dia, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Tem que ser uma psicóloga que venha de coração aberto, tá? Pra crescer com você. E aí você vai começar o treinamento com ela, assinar contrato, fazer o treinamento tudo bonitinho. E o treinamento, ele consiste basicamente em você explicar para ela que é o funil de venda que vai funcionar, que é a triagem, a sessão inicial. Então, qualquer paciente da clínica, para fechar um plano de terapia, a gente aplica o funil de venda, que é a sessão inicial sem custo. Então ela precisa entender, tem que estar no contrato também, que ela não vai fechar nenhum paciente com você sem sessão inicial. Então ela vai ter que disponibilizar 6 horas por dia para fazer sessão triagem, né? Então você vai mandar para ela um script de sessão triagem, de como ela vai ser irresistível nesse script. Roleplay que a gente costuma fazer também para treinar elas, tá? Então você pode fazer um roleplay com ela mesmo, de você sendo a paciente e ela te atendendo. E aí ela tentando ali, você tentando ensinar para ela como ser incrível nessa sessão inicial para o paciente sair ali com muita vontade de começar a terapia, já entendendo os entregáveis, tá? E você vai começar a fazer a parte da gestão, que é o quê? Você vai ter uma planilha comercial para anotar todas as pessoas que entram em contato, a planilha financeira, controle de sessões realizadas, porque agora é você que vai controlar, tá? Como o paciente é da sua clínica, é você que faz essa organização. E eu disponibilizo para vocês aqui também a planilha pronta. Gente, essa planilha aqui tá incrível, tá? Para você cuidar da parte comercial, toda a gestão da empresa e toda a parte financeira da clínica também. E aí, se você quiser contratar uma estagiária, é basicamente a mesma forma também, tá? E ela vai fazer para você toda a parte operacional, né? Que é essa parte de cuidar das planilhas, fazer agendamento de sessão, confirmar a sessão, fazer cobrança de pagamentos. E ela vai iniciar os atendimentos também. E o treinamento com ela também, basicamente, é o mesmo. Então, aqui é basicamente o início que vocês precisam para começar uma clínica, tá? Totalmente online, cada uma trabalhando da sua casa, sem burocracia e complexidade. E aí, além de falar o checklist para vocês, o que vocês precisam, eu quero falar um pouquinho sobre captação de pacientes para a clínica também, que são os nossos funis de venda. Então, qual é o funil mais poderoso aqui? É o boca a boca, tá? É você falar todo santo dia que você tem uma clínica no seu WhatsApp, no seu Instagram, mandar mensagem no WhatsApp, falar no mercado, na padaria, para os seus pacientes mesmo, porque agora muito, não é legal a gente atender, por exemplo, uma mãe e um paciente, e o filho, né? A gente tem que escolher. E aí, com a clínica, você consegue mandar essa mãe, por exemplo, para a clínica, para ser atendido. Ou um primo, um tio, uma tia, uma amiga que acabou de terminar o casamento, enfim. Agora você tem margem para atender elas através da sua psicóloga especialista. Então, o boca a boca é o quê? Você vai convidar ela para uma sessão inicial sem custo com a psicóloga especialista. E aí, deixa na mão da psicóloga especialista para vocês tentarem fechar o paciente para a clínica. O boca a boca é muito parecido com o orgânico, que a gente fica postando no Instagram, nas redes, enfim, tudo que a gente conseguir fazer para trazer pacientes. O WhatsApp, a gente faz isso, que é o quê? A gente faz um remarketing, a gente chama aqui, que é a gente mandar sabe aquelas pessoas que procuram você e acabam não fechando, ou por valor, ou porque não era o momento dela, ou porque a demanda não fez sentido. E aí você faz um remarketing, você faz um textinho e manda para essas pessoas. Então, olha, agora a gente temos uma clínica com vários profissionais, né, com a demanda XYZ. Gostaria de fazer uma sessão inicial sem custo? E aí você começa a vender para sua base de leads mesmo, de pessoas que já entraram em contato com você. Outro funil de venda muito bom é o tráfego pago, que eu acho que vale a pena, tá? A gente ter esse tráfego pago. E o funil jornada do paciente, que é o funil que eu desenvolvi aqui, tá? Desde o início, que é o quê? Desde a primeira mensagem que o paciente manda, ou qual o valor da consulta, até quando ele paga, quando ele renova e quando ele continua com você. Então, como que funciona a jornada do paciente? Ele vai chegar lá no WhatsApp, seja por orgânico, tráfego, indicação, ou estava passando lá no Instagram, pegou o seu link lá e te mandou oi. Então, quando ele manda oi, o que que eles mandam geralmente? Oi, qual o valor da consulta, né? Então, começa ali daquela forma. E aí, a gente segue um script muito bem elaborado
para secretária ou para você ir mandando para essa pessoa. A ideia é que quando a gente pensa num processo comercial, é que você tenha um número, tá? Um segundo número de WhatsApp Business, que seja uma conta comercial e que tenha um nome essa secretária. Para você não precisar ficar você como dona da clínica respondendo. Gente, mesmo que você seja a sua própria secretária, eu recomendo que você tenha um segundo número, que você se passe pela secretária para gerar autoridade, tá? Não fica você lá negociando o valor, porque acaba caindo um pouco também, tá? Então a gente tem que ter um script bem bacana, seguir o script para conseguir fechar. Esse script nada mais é do que geralmente acolher essa pessoa, entender a demanda dela e já mandar ela para triagem, para sessão inicial com a psicóloga especialista, tá? A gente gosta aqui de dar três opções para esse paciente, para ele escolher com quem ele quer fazer a triagem. Com a fundadora, que a ideia desculpa, a ideia é que você coloque um valor bem alto lá em cima, com a especialista, que é um valor meio termo, e com a recém-formada ou com a estagiária. E aí a pessoa fala, olha, eu quero fazer com a especialista, né? Eu posso pagar R$ 200 por sessão, e aí a gente manda ele para triagem. E aí ele vai pra triagem, fala lá com a psicóloga, tudo mais. E aí, assim que acabar a triagem, a própria psicóloga responsável pelo caso vai te chamar e falar: olha, ela gostou do plano mensal, do plano trimestral, quer começar, falou que toda segunda-feira às 15 é um bom dia e horário para ela. E aí a secretária vai fazer esse pós-venda. Gente, o ideal é que seja muito rápido, tá? Um processo muito ligado ao outro. Então, ó, acabou a triagem, já vai. E aí a secretária pode mandar lá. Oi, fulano. Então, a psicóloga X me contou que deu tudo certo na sessão inicial, mas eu quero saber de você. Como que foi? Você se sentiu acolhido? E aí deixa a pessoa falar se ela gostou ou não. E se ela falar que ela gostou, você fala, nossa, que notícia maravilhosa. E ela me contou também que toda segunda-feira, às 15, é um bom dia e horário para você começar as suas sessões. É isso mesmo? Deixa a pessoa lá falar que é isso mesmo. E aí sim você vai falar, então, olha apresento para você os nossos planos, né? Então, nos todos os planos você vai ter acesso aos entregáveis, né, do livro, sorteio, você coloca lá os entregáveis. Então, o plano mensal, bimestral e trimestral. E aí você apresenta os planos de terapia para ela e pergunta: para iniciar o seu plano de terapia hoje, qual plano faz mais sentido? E aí você vai tentar negociar com essa pessoa. Pode ser, tá, que ela traga para você algumas objeções. O que que é objeção? É, por exemplo, vou ver com meu marido. Pensei que fosse por plano de saúde. Eu pensei que fosse a fundadora que fosse me atender. Então, assim, são objeções que é natural, tá? Às vezes a pessoa não tá sentindo muita verdade, tá com medo de fazer um investimento alto, não sabe se a terapia é para ela ou não. Então, ela começa a trazer as objeções. E nós precisamos nos tornar expert em quebrar objeções. Então, por exemplo, ó, legal, gostei muito, né, o paciente falando, mas eu decidi que eu vou ver com meu marido. Você nunca vai responder assim para ela, legal, conversa com o teu marido e depois você me fala. Não. Você vai falar para ela, legal, isso mesmo, você precisa conversar com o teu marido, acho super justo. Você acha que consegue conversar com ele até quando? Você acha que até amanhã às 10 você já conversou com ele? E aí você, se ela falar que sim, você deixa na sua agenda de você chamá-la. Não deixa ela falar pra você, tá, quando ela decidir ela te chama. Não, você vai deixar encaminhado pra chamar essa pessoa, certo? Outra questão também que chega muito pra gente de objeção é: eu queria que fosse por plano de saúde, porque eu já pago tão caro no plano. Aí você vai falar: entendo perfeitamente, né, que você paga o seu plano e você quer ter acesso a ele, mas por que que a gente não aceita plano de saúde aqui? Porque nós optamos em ter um atendimento totalmente personalizado e focado em você. Então aqui é você que escolhe a sua hora de terapia. Aqui, em vez de fazer 30 minutinhos só, você vai ter quase uma hora de atendimento, né? Então aqui você vai ter prioridade, você vai receber vários entregáveis. Já o plano de saúde, ele não consegue te proporcionar isso. O atendimento acaba sendo mais rápido, mais superficial. Então, são objeções que chegam bastante pra gente. Outra objeção que chega bastante depois da clínica é a questão de não ser com a fundadora, né? Dela falar, mas eu queria ser atendido pela fundadora. E aí você fala, pois é que a fundadora, justamente por ela ser fundadora e gestora da clínica, ela tá já com a agenda limitada. E o valor também é R$ 500, por exemplo, por sessão, dos R$ 2.000 por mês. Então, o que que você acha de conhecer, sim, a psicóloga especialista e ter mais conforto financeiro? Então, é mais ou menos isso que chega pra gente, tá, meninas? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar depois também, tá?
Meu Instagram é Jéssica Souto Maior. É um prazer para mim compartilhar um pouquinho disso com vocês. Mas ó, queria que vocês soubessem que talvez agora a cabeça de vocês deve estar pipocando de coisas, né? Mas é muito mais simples do que vocês imaginam. Por quê? É você fazer exatamente o que você já faz hoje, só que em escala, né? Então, se coloca lá no momento onde você pensa, nossa, lá no futuro, onde você já tem seis, sete psicólogas atuando com você, uma previsibilidade financeira chegando ali para você, você conseguindo ficar com a tua família, ter seu filho, curtir seus filhos, viajar, sair de férias, né? Sem ter aquele ponto de não ter o financeiro de previsibilidade. Então, assim, eu posso ser até suspeita, mas é um modelo de negócios que eu amo e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido aí para vocês, tá? Se você chegou até aqui, foi um prazer, tá? Ensinar um pouquinho desse conhecimento para você. E é isso, até a próxima.